Boa noite a todos. É uma honra imensa estar aqui com vocês, né? Deixa eu só fazer uma correçãozinha. Eu sou expositor e não palestrante. No meu ponto de vista, palestrante é Jesus, Chico, Divaldo e um montão aí, né? E o expositor, ele é diferente. Por que ele é diferente? Ele é menos completo que os outros. Os palestrantes são totalmente completos. Jesus, por exemplo, o máximo de todos eles, né? O expositor, ele traz um estudo que foi feito previamente. Aí a diferença é entre os dois. E eu vou expor aqui um estudo que a gente vem fazendo já desde o dia 1º de janeiro, que fala a respeito do primeiro capítulo do Evangelho. Fala o quê, Marcelo? Fala da destruição da lei. Jesus diz assim: eu não vim destruir a lei. E por que, Marcelo, que vocês estão estudando o Evangelho? Porque acreditamos ser a base de tudo. Que tem que existir o estudo sobre o Evangelho. É um livro muito atual, que poucos conhecem. Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem souber, só levanta a mão. Não precisa falar nada. Quantas leis existiam naquele momento em que Cristo estava divulgando a sua passagem? Alguém sabe? Só levanta a mão. Não precisa falar nada. Ótimo. Naquele instante, existiam duas leis. E uma era muito complexa, que era a lei de Moisés. Existiam muitos artigos na lei de Moisés. E aí Jesus diz: eu não vim destruir a lei. Mas qual lei que ele não veio destruir? Qual lei? Existiam duas. Uma era de Moisés. E a outra, qual era? Então, há uma dúvida que paira na cabeça de quase toda a humanidade durante toda a existência de que a gente passa por aqui. Porque a gente não sabe qual é a lei que ele não veio destruir. E sim, dar-lhe cumprimento, como ele disse. E a lei que ele não veio destruir era a lei de Deus, a lei do Pai. Porque a de Moisés ele destruiu totalmente a hora que ele disse assim: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ainda resume: estará aí todos os profetas e toda a lei de Deus. E o que acontece com ele? Ele é crucificado. Porque a lei de Moisés dizia o seguinte: amai o seu Deus. As pessoas naquela época acreditavam que existiam vários deuses. Por isso que Jesus foi condenado à crucificação. Como? Chega um jovem de 33 anos para informar a gente que só existe um Deus, que fabricou tudo isso aqui. Fabricou o sol, a lua, a terra, a estrela, tudo. E aí, eu tenho visto em muitos centros, né? Frequentei e frequento ainda o AELUS há muitos anos. Trabalho com o Sanches há muito tempo mesmo, desde garotinho. Tenho visto centros espíritas que não falam sobre o Evangelho, que não têm um estudo voltado para o conhecimento do Evangelho segundo o Espiritismo, que, por sinal, é o nosso livro base.
é o livro que vai fazer você caminhar na direção correta. Na direção correta. Aí no capítulo 1, ele tem 3 revelações. São poucos que sabem que ali tem 3 revelações. Uma delas é Moisés, a outra é Jesus, e a outra qual é? Qual é a terceira revelação? Ah, Marcelo, a gente está espantado, porque nós já estudamos o Evangelho várias vezes aqui na casa. A casa tem 35 anos. 35 anos, ou mais, né? Porque quando eu nasci já existia o Kardec. Então tem mais de 35 anos. A terceira revelação é o Espiritismo. E o Espiritismo veio destruir a lei? Não, o Espiritismo não veio destruir a lei. O Espiritismo veio fazer com que ela se cumpra da mesma forma que Jesus. Da mesma forma que Jesus. Veio dar-lhe cumprimento na lei. Porque ele até disse isso. Eu vou, mas enviarei a todos um outro Consolador. Que é o Espiritismo. E com isso, você se depara com espíritas se degladiando sem ao menos ter estudado lá o livro, defendendo o seu ponto de vista. Na verdade, fala assim, eu estou defendendo o Espiritismo. O Espiritismo e a casa espírita não precisa de defesa. O Espiritismo e a casa espírita que você frequenta já é defendido, porque eles são inocentes. Inocentes não precisam de defesa. E eles estão trilhando no caminho de Jesus, que a base está no Evangelho. E quem não estuda o Evangelho de Jesus, não conhece esse caminho. Ah, Marcelo, mas eu estudo o Chico. Você está dentro do caminho. Porque toda a obra do Chico está no Evangelho. E é muito atual. Há 50 anos atrás, ele falou a respeito da barriga de aluguel, da inseminação in vitro. É o que está acontecendo. Ele disse da possibilidade da ciência tirar o prazer da mulher de gerar uma criança e ter o filho. Só que isso ele falou que demoraria um pouco mais. Uns 400 anos demoraria. Já foi 50, falta 350. Então Jesus não veio destruir a lei de Deus, porque a lei de Moisés, ele a transforma totalmente. A lei de olho por olho e dente por dente cai por terra a hora que ele disse assim, ame seu próximo como a ti mesmo. Como que eu vou desferir um golpe no meu próximo se eu tenho que amá-lo como a si mesmo? Não é possível que aconteça a justiça e o amor ao mesmo tempo. Ou você atua com a justiça, ou você atua com o amor. Esse final de semana, aplicaram a justiça num brasileiro na Indonésia e ele foi morto. Teve algum ato de amor nesse momento? Não teve. Ah, mas o que ele ia fazer, Marcelo? Um erro não justifica o outro. Não justifica o outro. E nesse primeiro capítulo tem uma passagem que está lá para o item 7, chamado Jesus. São poucos espíritas que conhecem aquele item, chamado Jesus. São poucos. Eu conheço espíritas de 80 anos. Conheço espírita de 92 anos. Passou o tempo todo frequentando a casa espírita. Desencarnou. Escreveu no livro do Bacelli. Arrependido de não ter estudado o Evangelho. Arrependido. Escreveu lá.
A Maria Dolores passa o tempo todo dizendo para que a gente estude o Evangelho. Marcelo, vai ficar maçante se você insistir nisso. Vai. Porque a gente o tempo todo prega para que façamos a caridade. O tempo todo. Tem que trabalhar no bem, tem que fazer caridade. Tem que trabalhar no bem, tem que fazer caridade. Como é que eu faço a caridade? Ninguém me ensina. Então vai ler lá o Evangelho, que o Evangelho te explica como que funciona a caridade. E é legal que tem um tradutor chamado José Herculano Pires, que ele transmite as informações de uma maneira muito clara. Muito clara. E no final ainda tem uma explicação dos espíritos. Porque o Evangelho se divide em 3 partes. 3 partes. A passagem de Jesus, né? O estudo científico e a explicação dos espíritos. Todos os capítulos se dividem em 3 partes. E eu tenho tido experiências muito assim intensas, que eu tenho muita amizade com o Navarro também. E de vez em quando ele me passa algumas datas para eu estar indo nas penitenciárias. E quando eu adentro lá, dá a impressão de que eu estou passando para o plano espiritual no além. E o pessoal lá dentro, eles falam exatamente igual o pessoal que relata casos nos livros. Ah, se eu tivesse feito isso. Ah, se eu tivesse feito aquilo. Ah, se eu pudesse voltar no tempo. E agora? Não dá para voltar no tempo. Isso é impossível. Eu perguntei para alguns deles lá, quantas vidas nós teríamos hoje? Alguém sabe me responder? Levanta a mão só e não precisa responder. Quantas vidas a gente tem hoje? Alguém quer dar um chute? Já leram André Luiz? André Luiz fala a respeito disso. O André Luiz, ele é claro quando ele diz assim, temos em torno de 10 mil existências hoje, e vida a gente só tem uma. Quando Deus criou o homem, ele disse, eu te dou a vida. Nós temos até um ditado que diz assim, só Deus é capaz de me tirar a vida. É lógico, só Deus, porque foi Ele que nos deu a vida. Agora, a existência a gente tem várias. Várias. Quando Jesus, ele é questionado a respeito das mudanças da lei, ele atinge o ser humano naquela época profundamente com as respostas. Por quê? Era necessário uma mudança naquele instante. O homem até então, ele era liderado pelas leis de Moisés, porque eram todos carrascos, só o homem, no sentido masculino, que tinha chance, as mulheres não tinham nada. E com isso, Jesus faz uma transformação, porque a humanidade naquele momento precisava de algo novo. E a gente viveu até 150 anos atrás aquela experiência. Aí vem Kardec, com tudo mudado, tudo diferente. Onde é que tem um relógio? Deixa eu dar uma olhada na hora. Aí vem Kardec, trazendo tudo atualizado para a gente. E fazem 150 anos que a gente ouve falar no livro O Evangelho segundo o Espiritismo e dificilmente a gente pega para estudar. Há uma diferença entre ler o livro e estudar o livro. Vocês já devem ter ouvido isso do Navarro, que ele fala o tempo todo para que a hora que você for estudar o livro, pegue o livro e um dicionário junto. Isso eu aprendi com o Navarro, lá também. De tanto ver ele dizendo isso,
a hora que eu vou estudar, eu pego o dicionário também. E tem muitas palavras que somos nós mesmos que deturpamos a palavra. Não é porque Jesus falava em parábolas que as palavras perderam o sentido. Não é por isso. Algum dia atrás eu encontrei com um amigo aqui no centro, e ele falou: Marcelo, vocês espíritas usam só aquilo que é pertinente a vocês. Ele é missionário de uma outra religião aí. Não, ele é pastor. Não sei porque eu nunca fui de outra religião, então não sei como é que é lá. E aí eu falei: como assim? Vou dar um nome aqui para ele, Rodrigo. Como? Ele falou: me explica a passagem que Jesus disse que Elias já estava entre nós. Falei: não tem o que explicar. Aquilo é reencarnação no João Batista. Ele falou: não, aquilo ele estava falando em parábolas. Era simbologia. Aí eu virei para ele e falei assim: Rodrigo, me explique então a passagem de Jonas na boca da baleia. Aí eu matei ele, porque, né? Não foi Jesus que disse primeiro que o homem era capaz de passar o mar dentro da boca da baleia. Aquilo é simbologia. Aquilo é simbologia. Jesus não veio destruir a lei, eu falei para ele. A lei já existia, ele só veio dar cumprimento à lei. E quando você pega tudo aquilo que foi dito por Jesus, que por coincidência está no Evangelho, segundo o Espiritismo, são os 4 evangelistas que tiveram mais próximo de Jesus o tempo todo. Você aplica a ciência e tudo funciona. Tudo. Agora aplica a ciência no que não foi dito por Jesus. Aplica. Vamos pegar o exemplo aqui da passagem de Jonas na boca da baleia. O submarino, ele é desenvolvido através da baleia. Foi observado os movimentos da baleia e aí desenvolveram o submarino. Por quê, Marcelo? A boca da baleia enche d'água para que ela afunde. E no submarino é a mesma coisa. Para que ele afunde, abre uns compartimentos, enche d'água e ele afunda. Se o Jonas tivesse ficado na boca da baleia, ele teria morrido afogado. Ele não teria fôlego suficiente para atravessar. Por quê? Existe uma lei de Deus que dita as regras para a nossa respiração. Nós temos que respirar. Não foi Jesus que disse isso. Foi Deus que criou o homem com a necessidade de respirar o oxigênio, tanto aqui quanto no além. A hora que você desencarnar e for no nosso lar apresentar o rio azul, como André Luiz, e você cair dentro daquele rio e ficar lá tempo suficiente para não respirar, você vai morrer afogado. Está lá no livro Nosso Lar. Isso. É uma lei que já existia. E Jesus não mudou uma vírgula. Todo homem, inclusive ele, tinha que respirar oxigênio. Então, se ele tivesse ficado na boca da baleia, teria morrido afogado. Se ele passar para dentro, no estômago, ele teria morrido derretido, ou desencarnado, né? Como a gente diz. Porque existe um ácido na barriga da baleia que derrete aço. Não vai derreter um homem de carne? Então são coisas que a ciência mostra e Jesus não mudou. Existe lá de trás. Nós somos um aglomerado de célula por Deus. Foi Deus que nos criou. Nos criou e deu a vida a cada um de nós. Esse primeiro capítulo, ele é fantástico do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele nos faz refletir em muitas coisas. E a gente discutindo desde o dia 1º de janeiro, nós não conseguimos encerrar ele ainda.
como o ano tem 52 semanas, a gente resolveu que este ano a gente vai estudar novamente o Evangelho. Para ver se ele fica velho, né? Porque até então é atualíssimo ele. Tem novidades lá, tem informações que a gente nunca percebeu no Evangelho. Quais informações? Possíveis de cura. Possíveis de cura. Como, Marcelo? Pega o livro do Evangelho para ler, uma pessoa que está se sentindo obsediada, por exemplo, e lê ele. Lê o Evangelho. Eu não quero ler o Evangelho, Marcelo. Tem alguma outra coisa mais fácil? Tem. Vai ouvir Beethoven. Olha que máximo. Você vai ouvir Beethoven, bota lá no último volume, não tem capeta que vai ficar perto de você. Vão todos embora. Vai embora. É brincadeira, tá, gente? Isso aqui. Mas o Evangelho é fantástico. Ele nos dá um conforto no coração e faz o que o Chico nos ensinava. Não manda o obsessor embora, não. Conforta ele. Eu nem chamo de obsessor, eu chamo de espíritos perdidos, porque se ele está atrás de mim, ele está perdido. Está perdido. Tem tanta gente aí boa para ele andar atrás, vai andar atrás do Marcelo. Com tanta gente aí importantíssima, né? Não, eu vou andar atrás do Marcelo aqui porque eu não tenho nada para fazer. Ah, pelo amor de Jesus Cristo, rapaz. Você vai perder seu tempo se ficar andando atrás do Marcelo. Então pega o livro do Evangelho e lê ele uns 45 minutos por dia. Por dia. Entrando aqui, entregaram um panfletinho que está falando a respeito do passe. Aquilo que está ali, dizendo do passe, está no Evangelho. Está no Evangelho. E é legal falar do Evangelho assim, porque o pessoal pensa que eu não leio outro livro. E eu leio outro livro. A diferença que eu disse no início do expositor é essa. O expositor, ele nunca vai chegar e falar algo que ele concluiu na cabeça dele. Não. Ele vai falar aquilo que está num livro. Aquilo que está num livro. Então você está expondo uma pesquisa que foi feita. Marcelo, transforma a vida? Transforma. A vida de qualquer um. Quando Cristo disse ao jovem, levanta-te e ande, o jovem estava de frente a quem? E ao quê? Ele estava de frente ao Evangelho de Deus. Jesus disse, eu sou a verdade e a vida. Ele se coloca na condição de evangelho para conduzir a humanidade, transformando o coração das pessoas. Transformando o coração das pessoas onde quer que ela esteja. Onde quer que ela esteja. Lá na penitenciária, por exemplo, tinha um menino que ele estava lá há 15 anos. Eu perguntei, o que você fez para estar aqui há 15 anos? Tudo de ruim que você imaginar. Eu falei, tudo, e agora? Ele falou, agora, amigo, eu comecei a ler um tal de Evangelho segundo o Espiritismo, que transformou a minha cabeça. Transformou a minha cabeça. São pessoas mentalmente doentes que estão sendo curadas através da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Ah, Marcelo, mas eu não posso atribuir isso à casa espírita, por exemplo, ou ao palestrante, ou a Chico Xavier, ou, sei lá, Divaldo Pereira Franco.
aos médios que fazem cura. Diz o André Luiz que você não pode atribuir no livro Os Mensageiros. O André Luiz fala assim, o Aniceto fala para o André Luiz, André, tudo de bom que acontecer aqui é feito por Jesus. Porque ele não deturpou as leis, André. Ele veio aqui e nos ensinou como fazer. E se cometer alguma falha, ele pergunta para o Aniceto, aí é sua a falha. Aí é sua. Agora os acertos são todos divinos. Todos. Todos. Eu vou encerrar por hoje. Quero agradecer vocês mais uma vez. Se tiver uma outra oportunidade, eu quero vir aqui falar um pouco mais do Evangelho, desse primeiro capítulo em especial, porque esse primeiro capítulo, ele introduz a ciência no Espiritismo. É ali que une a ciência, a religião e Jesus. Aí eu vou contar um negócio aqui que muitos vão querer me matar. Jesus era religioso? Levanta a mão só quem acha que é. Não precisa responder nada. Jesus era religioso? Você está coçando, né, o ouvido aí. Está coçando o ouvido. Jesus não era religioso, gente. Pelo amor de Jesus Cristo, quando alguém perguntar assim, Jesus era religioso, vocês podem responder tranquilamente não. Por que Marcelo não era religioso? Porque ele estava ligado o tempo todo com Deus. Jesus ligado o tempo todo com Deus, ele não era religioso. Religiosos são aqueles que não estão ligados a Deus e precisam se religar a Deus. Navarro já falou isso aqui, eu assisti na palestra dele aí. Ele disse que religião significa religare, em latim. Se é religare, Jesus não era religioso. Porque Jesus estava ligado com o Pai o tempo todo. Quem não está ligado somos nós. Mas você vai entender isso como? Se fizer igual, por exemplo, o Navarro. Sentar e estudar o Evangelho. E a gente vive atribuindo coisas para Jesus assim, pensando que ele é igual a nós. Né? É imagem e semelhança, posto eu sou quase um Jesus. E não é isso, gente. A coisa é mais profunda do que a gente pensa. As informações são mais atuais do que a gente imagina. E eu só vou encontrar lendo o livro. Aí eu vou ler. E a hora que eu estou lendo, eu me deparo com uma frase lá que o Divaldo falou. Oh, mas essa frase está aqui, o Divaldo falou, eu achei que a frase era dele, Não, é do Evangelho. É do Evangelho. Por que aquele moço tem uma vida tão bonita, tão gostosa de viver? Porque ele aplica o Evangelho na vida dele. Marcelo, você é chato, cara. Você só fala do Evangelho? Sou chato. Porque a porta é estreita. Não adianta eu querer ir pela porta larga. Não adianta. Uma reunião agora, recente, um dos membros lá disse que a gente não tinha que estudar o Evangelho. Eu falei, não, eu não estou acreditando que eu estou ouvindo isso de você. Eu não estou acreditando. E na hora eu lembrei da passagem que ocorreu com Jesus, na ilha. Já estou encerrando, tá, Michele? Já estou encerrando. Na ilha chamada Cesareia de Felipe. Quando Jesus, ele interpela Simão Pedro e pergunta assim, o que dizem de mim por aí?
Aí ele fala, dizem que o Senhor é o maioral aí, o máximo. E aí Jesus fala que quem está dizendo aquele instante não é Simão Pedro. É o Espírito da verdade. É a primeira vez que eu me deparo com Jesus dizendo sobre esse tal Espírito da verdade que dita o Evangelho para a gente. Eu falei, está aqui, ó. Negócio de Espírito da verdade é isso aqui. E aí eu fui estudar mais a fundo. O Espírito da verdade é no mínimo 12 Espíritos, não é só um. Não é só um. Mas fica para uma outra hora para a gente conversar mais a respeito disso. Obrigadinho, gente. Uma boa noite para todos vocês.